Porque no caso da nossa amiga querida professora Monique, ela está presa. Eu desconheço em relação a ela uma dor maior do que a dela. Eu sei que os familiares têm a dor de ter perdido o pequeno Henri, de ter perdido o senhor Fernando, de ter, cada um tem a sua situação familiar, né? Mas peguem isso tudo e coloquem na professora Monique o que ela está passando. Ela acorda com seu filho morto, a partir daí ela começa a descobrir que alguma outra coisa possa ter acontecido, mas ela já é colocada nisso tudo como a principal suspeita, né? Porque nem Jairo é mais o principal suspeito, é a professora Monique a principal suspeita, porque conforme a gente viu em vídeos anteriores, a primeira defesa tratou de construir uma imagem perversa da professora Monique, tirando do noticiário, não deixando ela saber o que a imprensa, a mídia estava descobrindo acerca do senhor Jairo. Então, enquanto a imprensa noticiava o que se descobria acerca do senhor Jairo, os advogados do caso faziam Monique andar junto com o senhor Jairo e ela sem saber o que estava acontecendo, até que cerca de 30 dias depois ela começa a descobrir com alguém falando, olha, está passando isso sobre o Jairo na TV, então ela começa a suspeitar o que está acontecendo. Então, veja o nível de perversidade que jogaram sobre essa mãe, porque ela acorda com o seu pequeno morto e de repente vem uma defesa contratada por cerca de 2.300.000 reais para fazê-la parecer-se ou cúmplice ou muito mais criminosa do que o senhor Jairo, sendo que nem criminosa ela é, né? Você vai ver o que é uma mulher num processo judicial brasileiro, né? A grande verdade é que a professora Monique tem sofrido por parte do seu ex-marido todas as violências constadas na Lei Maria da Penha, e ela vem sofrendo no curso desse processo todas as violências que uma mulher em processo não deveria sofrer, porque primeiro comprovou-se com o tempo que ela não cometeu crime nenhum. Até aquilo que o promotor insiste em chamar de omissão não foi crime de omissão. Ela mesma reconhece alguma coisa em que ela possa ter falhado, e qual mãe que não falhou igual a professora Monique? Então ela vai ser julgada penosamente, vai ser julgada drasticamente em função de falhas, de pontos cegos do processo? Enfim, vamos analisar ponto por ponto do que esse promotor, acerca dos quais esse promotor abordou a professora. Eu consegui localizar aqui cerca de 22 pontos, pode ser que alguém veja coisas que eu não tenha visto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os trechos das perguntas do promotor e trechos da resposta dela, e a seguir eu venho comentando. E a gente vai tentando fazer mais ou menos essa interação para eu não falar todos os pontos e deixar vocês assistindo depois. Então a gente vai fazer essa coisa que é mais trabalhosa, né? Pegar um corte das perguntas do promotor e da resposta da professora e a seguir comentar. E eu quero começar inclusive com uma declaração que a professora fez, né? Que ela disse que ela não ia mais ficar calada, que ela não ia mais aceitar assédios morais praticados por advogados de outrem, e não iria mais aceitar a mentirada que se espalha contra ela o dia inteiro. E que eu deveria acatar a um depoimento único. E eu não vou acatar porque eu já fui silenciada demais, já me calei demais, e agora eu não me calo mais. E aí eu fiquei me perguntando o que aconteceu, porque depois que ela esteve solta por um tempo pelo STJ, quem foi que aconselhou a professora a ficar calada? Porque fica muito nítido nesse depoimento que a voz da professora ela é poderosa. Um segundo ponto que eu queria que você observasse na fala do promotor é que ele vai fazer aí um falso paralelo. Porque ele vai falar assim, olha só, você diz que tem provas de que o Jairo estava acordado, que possivelmente foi ele que cometeu o crime. Por outro lado, e esse é o falso paralelo, disse que ficou com o Jairo porque ele parecia uma pessoa acima de qualquer suspeita. Aí começa a capciosidade do promotor para tentar fazer a professora Monique dizer de forma que ela se incrimine. Mas ela respondeu ao promotor com muita propriedade, com muita ousadia, ela não abaixou a cabeça, e certamente ele também ficou tentando usar isso contra ela. Ele tentou ali ser humilde em público, mas ele certamente ficou tentando usar isso contra ela, como a gente foi vendo no decorrer do processo, porque ele fala assim, os dois fizeram um acordo, um não falou mal do outro, mas não é que ela não falou mal do outro, ela disse duas verdades. A primeira verdade é que ela
tem provas de que o senhor Jairo estava acordado e que ele foi quem a acordou. E segunda, à noite, né, da morte do menino. E segunda, e que ela o tempo todo era assediada por pessoas dizendo que já era um príncipe, das pessoas mais amplas, né, lá dos poderes, até a família dele e até o pessoal. Ele tratava todo mundo muito bem, mas ele usa essa contradição para dizer que é uma contradição dela, não, isso é uma contradição da realidade. Assista aí. Posso passar agora a palavra? Sim. Promotor, por favor. Boa tarde. Boa tarde, promotor. Vou te chamar de Monique, pode ser? Sim, senhor. Monique, foram quase 5h30 de depoimento já, então eu preciso falar de forma pausada, porque eu tenho que ler alguns apontamentos e te fazer perguntas, Sim. ok? Você questiona a materialidade do crime, dizendo, não sei se a morte do meu filho foi acidental ou foi consequência de um crime. Um primeiro questionamento, porque teve um momento que a senhora disse o seguinte, olha, temos Obrigada. prova que foi ele, não fui eu. Mas logo depois, no seu depoimento, você fala, disseram que Jairinho era acima de qualquer suspeita, ou quando eu namorava com ele, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, homem público, vereador de vários mandatos, enfim. Então, eu também não sei se foi ele. Então, a senhora oscila entre essas duas falas. Então, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, a senhora sabe o que aconteceu com o seu filho? Não Para ele sei. ter morrido? Não sei o que aconteceu, porque só quem poderia saber foi quem me acordou, que foi o Jairinho. Não, sim, mas um processo pode descobrir. Sim, claro. Tá. E a senhora diz o seguinte, olha, eu fui a melhor mãe que uma criança poderia ter. Que uma criança não, que o meu filho poderia ter. O seu filho era uma criança. Sim, mas é meu filho. Sim, então, ele como criança, Sim. a senhora foi a melhor mãe. Sim. Perfeito. E a senhora está sendo acusada de uma conduta omissiva. Omissivo. Que a gente diz, talvez a senhora já tenha lido um pouco sobre isso, omissiva por comissão, porque seria uma agente garantidora, né? A pessoa Sim. que precisa proteger o seu filho. Então, mesmo que esse crime tenha acontecido, mesmo que a senhora tenha sido omissa, a gente tem que graduar a sua omissão. Se Sim. foi omissão de um maus tratos, se foi omissão de uma tortura, se foi omissão até mesmo de um homicídio. Então, eu tenho que esmiuçar. É claro que a senhora não querendo responder é um direito seu. Sim. Então, conforme você viu, e as pessoas esquecem disso, a prova que ela começou a ter de que Jairo possa ter feito alguma coisa veio cerca de 30 dias depois, porque até esses 30 dias depois ela estava sendo impedida pela defesa de ver quem era aquele seu então companheiro. E aí quando ela vai vendo, né, principalmente quando ela vai presa e descobre que tinha esse tanto de notícia cabulosa acerca desse cara, ela, pronto, meu filho foi na mão desse cara. Ela ainda nem pode acusá-lo de ter assassinado o Henri, mas ela certamente demonstra isso para o juiz ou para o promotor, que ela realmente agora tem todas as suspeitas acerca dele. Né? Agora, se ele matou ou não, se ele matou naquele dia, isso tudo ainda é muito duvidoso e ela não está errada de colocar isso em questão. Não é que ela quer proteger Jairo, ela só está precisando ser justa, porque ela mesma está sendo injustiçada, sendo acusada de coisas que ela não fez. Aí a opinião pública quer que ela invente, igual eles fazem com ela, né? A família do Jairo vive criando um jeito de mostrar que a Monique é uma megera, que ela é estrategista. O Leniel está o dia inteiro inventando mentiras contra a ex-esposa e ela está tentando ser justa, né? Ela está tentando ser justa no sentido de mostrar assim, olha, eu não sei, eu estava dormindo, eu não sei do que meu filho morreu e nem posso dizer que o meu então companheiro fez isso. Agora, que ele tem indícios de alguém que maltratava as crianças, isso aí eu passei a ter com o tempo. Mas o promotor queria que ela fizesse baixaria para, quem sabe, até usar isso contra ela, né? Se ela falasse, não, ele matou, não sei o que. Ao juiz, olha só como é que ela é estratégica, quando foi encostada na parede, agora ela começou a falar que foi ele que matou, mas ela se mantém íntegra diante dessa capciosidade. Agora, o mais chocante disso tudo é que ela reafirma que foi Jairo quem a acordou. Né? E claro, tudo indica que o Jairo fez alguma besteira com esse menino, ele a acordou para meio que fazer ela parecer a dona do negócio que ele fez, né? E aí, o que eu acho curioso é que ninguém exige uma cariação nisso aí. Uma cariação que a verdade que a professora Monique tem ia ficar provada até nas falhas discursivas dos dois, quem é realmente que cometeu o crime contra o menino, né? Então eu achei assim
perdão aí, né, a defesa da professora Monique, mas era para se pedir uma acariação numa situação dessa. Na verdade, tem uma observação ainda, né? Quando ela fala que ela não tem como saber quem cometeu o crime e tudo, aí o promotor fala assim, mas o processo vai descobrir, porque ele ficou lá insatisfeito com a resposta ousada e verdadeira da professora. Mas, na verdade, o processo nem pode descobrir, o processo já descobriu. Sabe o que o processo descobriu? Que a professora Monique é completamente inocente. Tanto é verdade que o ex-marido dela sabe tanto disso que ele fica o dia inteiro a difamá-la, porque ele já sabe que a ex-esposa dele é inocente. E o promotor também não quer aceitar, mas tudo ficou constatado, provado a inocência da professora Monique. Vamos ao segundo ponto. A senhora começa a narrar a sua vida desde muito tempo atrás e se disse vocacionada para o magistério. Eu perdi alguma coisa ou foi isso? Não, certo. Gostava muito do que fazia. Gostava. E tinha uma percepção e uma sensibilidade muito grande com as crianças, com seus alunos. Exatamente. Certo? Tá. Tanto é que percebia, muitas vezes, maus tratos que poderiam estar sendo praticados contra essas crianças e procurava chamar os pais, fazer notícia ao Conselho Tutelar, não sei se eu ouvi bem. A senhora, através da sua defesa, fez juntar ao processo documentos em que a senhora noticia ao Conselho Tutelar maus tratos contra crianças? O delegado Henrique Damasceno, que solicitou ao Conselho Regional, a todos os conselhos regionais do Rio de Janeiro, qualquer tipo de indício ao meu respeito ou ao doutor Jairinho que fossem relatados os nossos nomes. Quem relembrou, na verdade, essa história foi o próprio delegado. Sim, mas a senhora está presa esse tempo todo, então está pensando sobre isso, indicou para a sua defesa possíveis datas, mesmo que não seja uma data precisa, em que noticiara ao Conselho Tutelar? Comentei com eles, sim. E sabe se essa prova chegou até o processo? Notícias não suas? sei dizer, mas existe no Conselho Regional de Bangu. Certo. E mesmo sendo vocacionada para o magistério e para o trato com crianças, você consegue explicar por que aceitou de uma forma tão rápida a sua ida de um colégio para o Tribunal de Contas do município fazer ou desempenhar uma função eminentemente burocrática? Não, eu já fazia uma função burocrática dentro da minha escola. Eu cuidava das prestações de contas da minha escola. Eu era diretora da minha escola. Quem fazia todos os orçamentos, nós temos que fazer 3 orçamentos todas as vezes que nós vamos comprar qualquer item da escola, tem que estar registrado, tem que ser o mesmo número, o mesmo valor, o mesmo volume, a mesma marca, tudo igual. Sempre 3 orçamentos. Nós temos que fechar sempre com a empresa mais barata, que ofereça o mesmo produto. Então, isso eu já fazia, tanto com as verbas federais, que eram o PDDE, quanto com as verbas municipais. Nunca tive sindicância, nunca respondi nenhum processo. Sim, mas a minha indagação, já entendi que a senhora... Mas uma diretora é dirigente máxima de uma escola. Sim. Eu estou errado? Não, senhor. Então, a senhora trata também, em última análise, de questões acadêmicas, envolvendo tanto alunos quanto professores, na gestão das suas aulas também, exatamente. Além de funcionários. Então, por que a senhora resolveu sair da ponta da lança numa situação de dirigente, do trato com os alunos, já que era a sua vocação, e decidiu partir para uma função eminentemente burocrática e só burocrática, já que estava no Tribunal de Contas Municipais? Essa é a minha questão. Tá. Mesmo eu sabendo respondi da burocracia. Isso no meu depoimento. Eu falei Não isso no meu claro depoimento, mas eu repito para o senhor. Favor. O que aconteceu foi, eu fui requisitada pelo Tribunal de Contas para fazer um trabalho de planejamento, de execução e de ação de relatórios de prestações de contas de todas as escolas de determinada área, que eram 43 escolas.
e eu fazia esse trabalho de forma remota por conta da pandemia. Eu estava na minha zona de conforto, na direção da minha escola, onde eu trabalhava há 11 anos. Eu amo a minha escola, em Senador Camará. Amo o que eu faço, amo ser agente transformadora de educação. Eduquei, alfabetizei muitas crianças, consegui que muitas delas passassem para a Cefet, para a FATEC. Tenho declarações delas, inclusive, no nosso processo. Mas o pedido partiu do Jairinho. Isso eu já falei em depoimento anteriormente. O pedido partiu do Jairinho porque ele tinha ciúme que o meu celular não pegava na minha escola. Ele não conseguia ver a minha localização dentro da minha escola, que todas as vezes que fica sem sinal o meu telefone, ele não conseguia ver a minha localização. Indo adiante. A gente percebe, né, que com as respostas que a professora deu ao promotor, ela deu uma resposta de maneira muito ousada, igual ela falou assim, tá, o senhor está falando isso tudo aí, mas qual é a pergunta? Ou seja, uma mulher líder, determinada, segura, ao mesmo tempo, não é nem segura no sentido interno do termo, é segura no sentido de eu estou aqui sendo julgada, eu vou aqui ser julgada de cabeça erguida porque eu sei da minha inocência. Mas é engraçado que quando uma mulher faz isso, aí a opinião pública a julga por isso. Se ela estivesse lá de cabeça baixa, todo mundo fala, tá vendo que ela está devendo alguma coisa, por isso que ela está de cabeça baixa, mas ela estava lá altiva sobre a sua inocência, aí isso é usado contra ela. A opinião pública precisa crescer um pouquinho sobre essas questões da psicologia feminina, sobre essas questões da misoginia que nos habita. Aí lá vem o senhor promotor com mais outro falso paralelo. O que ele vai dizer? Olha, a senhora diz que tem uma vocação de magistério, que vai amar a criança, que ama as crianças, que gostava de ser diretora. Um paralelo. Aí vem o outro. Por outro lado, a senhora aceitou trabalhar num trabalho burocrático de teor administrativo contábil. Aí ele está querendo jogar essas duas coisas assim. Ó, um trabalho administrativo não tem nada a ver com um trabalho educacional. Como é que a senhora diz que ama tantas crianças? Ele está querendo fazer essa contradição para as pessoas pensarem assim, ela nunca gostou de crianças. Olha só, uma mulher sendo julgada porque ela saiu de uma função mais do magistério e foi para uma função mais administrativa, contábil. Já pensou isso? Alguém já viu algum homem sendo questionado porque mudou de profissão? É muita sordidez, mas aí o seu promotor não percebe, né, que para a professora Monique ser diretora e a direção, a gestão de uma escola exige também habilidades financeiras, burocráticas, administrativas, né? E coisa que ela fazia com muita eficácia. Mas a professora explica aí o porquê que ela acabou trocando essa profissão temporariamente, porque ela foi convidada, na verdade, de uma coisa anterior a isso, né? Ela já estava vivenciando todos os abusos daquele relacionamento que ela tinha com o Jairo. Claro que, como toda mulher, vejam aí as entrevistas da Ana Hickman, como toda mulher, ela percebia que tinha alguma coisa, mas ela também não tinha tempo e habilidade para poder olhar isso, e ela não percebia que isso poderia recair sobre o filho dela, porque realmente a maioria das mulheres não pensam assim. A maioria das mulheres que estão me assistindo aqui agora sofre alguma violência de algum homem, porque é como se ser homem é ser inerentemente violento, não no sentido necessariamente físico do termo, mas é a violência psicológica, violência patrimonial, violência verbal. Enfim, a gente é assim, eu me coloco assim, sem perceber assim, e as mulheres, por elas terem crescido normalizando essa violência, a mãe fala assim, não, minha filha, ele é chato, mas olha só quantas coisas que ele fez por você. Não estou dizendo que a mãe da Monique fez isso, mas a gente sabe que mães fazem isso, que amigas fazem isso, que pastores fazem isso, que a sociedade faz isso. E aí, no meio desse emaranhado todo, ele começa a falar para ela, na tua escola não tem telefone, eu não consigo te comunicar. E aí, aquela obsessão toda que ela entendia que era um amor esquisito, mas que era amor, porque, embora ele apresentasse esses traços estranhos, na maioria do tempo ele era um gentleman. O próprio Leniel diz isso até hoje nas entrevistas que ele vai, fala que Jairo é um gentleman. Então, se o Leniel até hoje acha o Jairo um gentleman, como que a mulher que estava dentro daquela bolha de gentlemanices que encobriam violências não iria cair nisso? Aí, ele, para ter ela por perto, para ter o controle dela, propõe um cargo fora da escola, mas onde pudesse rastreá-la por telefone. Só que, é claro, a mulher vai tendo consciência disso
Depois, ali naquela hora, ela pensou, gente, vamos unir o útil ao agradável, lembrando inclusive que essas coisas todas aconteceram durante a pandemia, ou seja, como ela já não estava tendo contato assim com as crianças, para ela não faria muita diferença sair da direção virtual de uma escola e ir para um trabalho contábil, ainda que fosse realizado home office. É isso que as pessoas não conseguem entender no seu tesão de julgar gratuitamente uma mulher. E a gente tem que lembrar também que o Jairo chegou a ridicularizar a profissão dela, que professor é isso e aquilo. Então, quando você está num relacionamento amoroso, não precisa nem ser um relacionamento amoroso, afetivo de um casal. Eu mesmo, eu passei a gostar de certas músicas que eu jamais gostaria por causa de jovens com quem eu trabalhei, né? Um grupo de adolescentes, um grupo de adultos atendendo mulheres. Aí você começa a falar assim, gente, engraçado, essas pessoas gostam disso, isso aqui é interessante. Quando você ama um trabalho, você muda até os seus gostos musicais. Como é que a professora, amando aquele homem, não iria pensar assim, gente, eu vou trabalhar nesse lugar que ele está me convidando. Afinal de contas, por amor a gente faz besteira sim, porque o amor é perfeito, mas as pessoas que amam são inconstantes, são limitadas em suas percepções, conforme a professora Monique entende agora, mas nada disso a torna uma pessoa criminosa, como esse promotor está tentando fazê-la ser. E aí ela vai, explica todas essas coisas, o promotor vamos para a próxima. Ele faz pouco caso dos meandres das escolhas profissionais de uma mulher, um promotor de justiça que não consegue contemplar a justiça que tem a ver com o feminino, com uma mulher em situação de acusações mentirosas, de prisão injusta e sofrendo todo tipo de violência, tanto por parte do ex-marido, quanto por parte do ex-companheiro e muito mais por parte do sistema judiciário brasileiro. Isso é coisa para manifestação junto aos acordos internacionais, junto aos organismos, a Corte Interamericana, pelo menos. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.